Fala sucesso! Preparado para uma super, mas é um super estudo, uma super palavra. Você que é pastor vai ficar impressionado com coisas que você nunca ouviu, coisas que você, que muitas vezes não é cristão, que não entende, fez a pergunta, por que não pode comer carne de porco? Você vai ficar surpreendido também. Poxa, você que gosta de muito estudo e muitas vezes você não entendeu por que Deus falou para não comer a carne de porco, animais fendidos, ruminantes. O que tem a ver isso? Tá preparado? Esse vídeo ele vai falar assim, fazer assim a mente, fazer assim, pá. E detalhe, eu não vou pegar partido de nenhum lado, mesmo que eu seja cristão. Eu vou te dar ferramentas que irão te levar a ter um entendimento pleno. E você vai ver que o judaísmo, o islamismo, tem um porquê. Nada é por acaso. E você vai falar assim, Deus tem razão. Gladson, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Pastor Gladson, a seu dispor. E para tentar te explicar algo que por muitas vezes eu fiz várias perguntas e todo mundo ficava enrolando, embromando. Já vi vários e eu nunca vi em lugar nenhum, uma explicação tão completa sobre esse assunto tão místico, ao mesmo tempo tão contraditório e que todo mundo tem algo para falar. Preparado? Então, olha o que eu preparei para você. Gente, olha que legal isso aqui agora. Eu tô mexendo aqui com as ferramentas, então olha que legal. Vou até botar pro outro lado. Tá muito chique. Gente, qual é a mensagem de hoje? Volta aqui. Cara, é só pra fazer o teste de corte. Tô com os botãozinhos aqui. Qual é a relação? Vamos lá? Qual é a relação entre Jesus Cristo e os animais de casco fendido que ruminam? Não! Existe relação mais do que você imagina. E você vai entender que muitas vezes você já teve espírito de porco. Eu já tive. Você não teve. Já tive. Se brincar, todo mundo já gabaritou. O judeu também. Até o judeu também. Vamos lá, então. A gente vai aqui agora. Porque isso aqui é muito importante. Aqui, quando você começa aqui, eu já estou colocando aqui, já vou colocar do outro lado também, só para você ver, olha, até mudei a própria arte. Tem relação, Gladys, com Jesus Cristo? Tem. E vai te impactar. Muito. Mas assim, de uma forma sobrenatural. Por que os judeus, aí vem a pergunta, por que os judeus e os muçulmanos não comem carne de porco? Tem uma relação? Tem. Vai ser explicado aqui hoje? Vai. Qual que é a outra parte? Qual é a explicação mística? Mística, espiritual. Deixa eu ver se tem outra aqui. Vamos lá. Qual é a explicação mística, espiritual, emocional, cultural, física, financeira desse animal tão extraordinário? Tem um porquê? Vamos descobrir. Será que um cristão, aí vem a pergunta que não quer calar, será que um cristão pode comer esse tipo de animal? Eu vou te levar, você vai tomar a sua conclusão, você fala, eu concordo, discordo. Até o final você fala se discorda ou se concorda. Quando você achar que concordou, vai ter uma perguntinha que vai fazer você discordar. E na hora que você discordar, vai ter uma perguntinha logo em seguida que vai fazer você concordar. Por mais impressionante que pareça. Vamos lá, então, olha só. Por que os demônios pediram para irem para os porcos, para a piara de porcos? Tem uma explicação? Muito. Não vai estar nesse vídeo. Vai ter num próximo vídeo que vai deixar você chocado. Mas esse vídeo vai te dar informações para entender essa informação lá. E, pasme, tem coisas que vai deixar você chocado. E você vai falar, não, que absurdo. Posso te falar uma coisa? Você vai se sentir na posição dos pastores de porcos. Espera. E aí você me fala. Mas qual vídeo? Vai ter um outro vídeo falando sobre esse assunto. Tem um outro vídeo que é o próximo, que é o verdadeiro significado das
pérolas aos porcos. Gente, então vai ser praticamente uma coletânea de porco. Tudo sobre o porco. Você vai sair daqui sabendo tudo sobre o porco, por esse animal maravilhoso e criado por Deus. Então vamos começar aqui. Existem aqui os 3 tipos de pessoas. Os que não comem carne, pode ser o seu caso. Os que comem todo tipo de carne. E os que comem certos tipos de carne. E aqui a gente vai deixar quem aqui come certo tipo de... O judeu, o islâmico, o adventista, os mormons, eles não comem carne de porco. E, Gladys, que absurdo. Pera, de repente você vai falar, eles têm razão ou eles não têm razão. Espere, não tome nenhuma decisão precipitada, porque, posso falar uma coisa? Que coisa gostosa é uma carninha de porco. Não. Se você já comeu carne de porco, você sabe. Só que, se você quer saber algo mais importante, que vai ser no terceiro vídeo sobre os porcos, você vai ficar impactado. Você vai ficar até triste. Falei, nossa. E com estudos profundos. Não é esse de hoje. O que é a passagem de hoje? Qual é a relação do porco, dos animais fendidos, com Jesus Cristo? Então, é o texto de hoje. Próximo aqui, ó. Será que é uma evolução ou adaptação em relação à carne? Por que essa pergunta? Vamos lá então? Olha que interessante. Primeira fase, que é a fase de Adão. De Adão até Noé, da criação, tá aqui mastigadinho, no ano de 1657, do ano judaico, que é o ano 0, até 1657. E já no nosso calendário é de 3.975 a.C. até 2319 a.C. Era proibido comer carne. Tem algumas coisas aqui que a idade cronológica do nosso calendário não choca, não batem muito certo com o calendário judaico. E eu posso explicar, um dia eu vou explicar isso, que tem tudo a ver com o Messias. Então, Adão e Noé, nesse caso aqui, o povo escolhido por Deus não comia carne. De Adão até Noé. Ah, Glass, mas lá tinha caçadores. Opa! Geração de Caim. A geração de Caim comia carne de porco. Todo tipo de carne. Porque eles eram caçadores. No momento que ele saiu, porém, os escolhidos, aqueles que eram filhos de Deus, não comiam carne. Até aqui. Segunda fase, pós-dilúvio, que é 1657, um ano depois, que é a lei universal, pode comer toda a carne, exceto, aqui, Even Mihaj, que é aqui, ó, Even Minahai. Essa é a 7ª mitzvah dos não-judeus, que é o Binei Noah. O que significa isso? Que Deus deu 7 leis para Noé. E qual foi essas leis? Qual foi essa lei que Deus deu para ele? Vamos lá? Que está em Bereshit, que é o primeiro livro, né, da Bíblia, que é Gênesis. Bereshit 9:4. Aí muitas vezes você fala, nossa, Bereshit não, é Gênesis 9:4. Nossa, fica mais fácil. Porque muitas vezes a pessoa vai Bereshit, aí fala os nomes diferentes e você fala assim, gente, tô aonde? Não tô entendendo nada. Então aqui eu vou explicar detalhado para você. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal que requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Então aqui, Deus está falando, você não pode de animal com sangue? Não, você tem que tirar o sangue. Você tem que tirar o sangue. Existe uma técnica para quando você vai comer o animal. E uma das coisas também, não comer com animal vivo. Por quê? Porque os animais que são impetuosos comem o animal ainda vivo. E aqui Deus fala para Noé, pelo menos tira o sangue. Porque quando o sangue se esvai, o animal não está mais vivo. Então, por isso, não é um porquê. Ah, eu gosto de uma carne com sangue. Olha aí, eu também gostava, meu Deus. Pôzinho um churrasquinho, o sugo, né? Terceira fase.
no Monte Sinai, 2448 no calendário judaico. Novas restrições ao povo hebreu. Pode-se comer carne desde que o animal seja. Agora veio o detalhe. Moisés é muito depois. Quem é que não come carne de porco? Eu vou falar quais são as gerações num próximo vídeo. Tem um próximo vídeo que vai falar sobre as gerações, para não ficar tão extenso aqui. Que é muito, muito interessante. Se você gosta de detalhes e de estudo que fazem você pensar, tem tudo a ver com essa palavra hoje. Vamos lá. Devarim, Deuteronômios 12, 21. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então degolarás do teu gado e do teu rebanho que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e poderás comer dentro das tuas portas, conforme todo o teu desejo. Também deveria remover todos os elementos não caché. Eu já vi esse nome caché. Tais como o sangue e determinadas gorduras e nervos. Você sabia que tem certa... Olha, vou até colocar aqui, ó. Você sabia que Deus, sabendo o que pode ocorrer com você, tem certos tipos de gordura animal que ele fala para você não comer. Meu Deus, e agora? Meu Deus, tem tipo de gordura. Tanto que os filhos de Eli comiam até a gordura que era dada a Deus. O que significa isso? Que aquilo que pode matar o homem, você dá para Deus, porque Deus é imortal. Então, certas gorduras eram dadas a Deus. Por que Deus fazia isso? Para que você viva mais. Então, tem certos tipos de gordura que são saudáveis, porém tem outros tipos de gorduras que não são saudáveis. E Deus sabe disso. Continuemos aqui, então. Qual é a pronúncia correta de coxé ou caché? Já vê muitas pessoas falando, eu vejo um cara falando coxé, o outro chamando caché. Qual que tá certo? Vamos descobrir? Você quer saber? É tudo uma questão de adaptação cultural. Vamos lá. As palavras coxé e caché têm o mesmo significado, mas a pronúncia varia de acordo com a região. No hebraico israelense, a pronúncia é caché. Nos Estados Unidos, a pronúncia mais utilizada dos judeus que lá vivem, que foi a pronúncia coxé, é coxé. No Brasil, a pronúncia mais falada é coxé. Porém, quando você vê algum hebreu falando, ele vai falar caché, também está correto. Então, não se preocupe com isso. Caché, para deixar mais assim, é uma pronúncia dos faredis. E o coxé é uma pronúncia dos naziris, que é também uma forma de cada um. É regional. Lembra que na Bíblia tem, quando fizeram um teste, se todo mundo falar, que falava uma palavra, Sibonel, Fibonacci, Sibonel, tem uma palavra que eles não podiam falar. É igual o poço. É quando você vai falar para o Uruguai e chegar assim, ó, eu posso pular o poço. Ele vai falar, eu posso pular o poço. Ele não consegue falar poço. Ele não consegue falar posso. Ele vai falar o poço, pular o poço. Então é a mesma coisa, coxé e caché. Coxé ou caché significa apropriado, permitido ou correto. A comida tem muito a teoria da Kabbalah, que é o Tauré e o Tamé. Você está colocando aqui, pera que eu vou chegar lá e você vai ficar impressionado com o final. Muito impressionado com o final. É algo assim fantástico. O que significa isso? Tamer, animais que não possuem esses sinais. Representação mística sobre isso. Ela vem de Tiantum. Ele está bloqueando a sua sensibilidade espiritual. Então, o animal que você come é um animal que não possui, olha que importante isso. O que ele está falando aqui? Se você come um animal que não tem o sinal caché, existe uma porta, um bloqueio espiritual que te atrapalha. Gente, olha que interessante. Olha, até minha mão aqui, ó, fiz aqui porque a luz está aqui, aí eu tô com a câmera que tem sensibilidade de iluminação. Então, quando você bloqueia, come algum tipo de animal, isso aqui, gente, levando pelo estudo judaico, pelo Talmud, pela forma mística passada. E tem um pouco a ver também. De onde que eles tiraram isso? Você já ouviu falar em Daniel?
Eu estou no jejum de Daniel. Ah, é? Será? Daniel, por que ele só comeu legumes? Porque ele não tinha como saber se o animal era coxé ou caché. Porque ele não sofreu, ele não tinha um abate correto. Então, ele não queria correr o risco daquele animal ter sido o quê? Consagrado a algum deus. Então, por isso que ele preferiu legumes. Tanto que ele, pasme que eu vou te falar, você não sabia disso. Daniel, a vida toda, seguiu o jejum. Sabe o jejum de Daniel? Era o jejum caché. Coxé. Porque o alimento que ele comia, depois de um tempo que ele passou a ser governador, ele passou a assessorar a forma como era abatido seu animal. Então ele passou a comer carne depois de um tempo. Então ele sempre ficou no jejum. Ele só não comeu carne quando ele estava ali porque ele não sabia como era a forma de abate. Assim como o peixe tem que ser só de escama, um judeu, quando ele recebe o peixe cortado, ele não come. Por quê? Porque para ele, ele tem que ver a escama. Ele tem que retirar a escama. É um cuidado que eles possuem. Tem porquê, Gladys? Tá aqui. Então a gente vai explicar o porquê. Tá aqui, ó. Tamé, animais que não possuem esses sinais. Representação mística, ela vem de Tientun, Tientun, que é bem raro. Tientun. Ele está bloqueando a sua sensibilidade espiritual. Ou seja, a pessoa que come bloqueia grande parte da sensibilidade de conexão com Deus, podendo não sentir nada. Experimenta. Por que as pessoas que entram em jejum, elas passam a ter uma conexão com Deus? E muitas vezes elas entram no jejum total, e passam a ter uma conexão com Deus. Por quê? Porque eles entraram nesse tipo de jejum. Isso é muito forte. É uma conexão. Quando você entra no jejum, por que você passa a ter uma sensibilidade maior? Você consegue até sentir a pessoa que está em pecado. Não que você deva julgar essa pessoa, mas você deve entender e trazer ela para o seu lado. Não seja um crente de Norex. Aqui é muito importante isso. E eu nunca vi pastores falando, porque está judaizando tudo. Não, é bíblico, gente. É bíblico. Aonde está isso? Olha, e é perpétua essa lei, gente. Olha que interessante. Mas a lei, Deus... Não, Jesus é perfeito. Se é perpétuo, por que Deus não pode? Jesus não pode, porque ele não pode ir contra o seu pai. Porque só um. Tem que estar em comum acordo, que sejam um cordão de 3 dobras. Não é à toa. E era justamente o cordão que segurava o éfode, que você não sabia. Aquele cordãozinho eu também não sabia, eu descobri com estudos mais recentes, e que tem vários vídeos aqui falando sobre isso, principalmente sobre as 12 tribos que fala a pedra de cada um. Então, seguindo aqui, ó. Então, quando você não quer sentir mais intimidade, aí fala aqui, ó, que é o tamé e o taor, que é animais que não possuem esses sinais de representação mística. Ela vem abrir as portas que estão bloqueadas para a sensibilidade celestial. Então você passa a comer animais caché. Ou como, Gladys, que eu vou comer caché? E por onde começa para ter maior sensibilidade? Caché. Experimenta ter uma alimentação. Gente, eu estou te dando aqui um estudo para você entender. Gladys, eu não concordo. Não tem problema. Mas é que eu estou te mostrando como é a cultura. E aí vem uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta muito forte? Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Você consegue imaginar Jesus Cristo comendo porco? Gente. E quando você faz essa pergunta, a pessoa... Não. Seja meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Não, mas Pedro teve os... Pera, eu vou chegar lá ainda. E aí você vai tomar sua conclusão. Espere até o final. Lembra que eu te falei que eu ia fazer você discordar, concordar, discordar e concordar? Eu estou fazendo com que você pense. Vamos lá? Continuar aqui? Você está preparado? Gente, isso aqui vai te confrontar. E muito. Custa fazer o teste? Não. Muitas vezes não custa. Vai crar. Nossa, para que significa? Vai crar significa Levíticos. E agora 3:17. Vai lá na sua Bíblia e lê isso aqui, ó. Estatuto perpétuo. Isso aí é para mim? Não, isso aqui é para o judeu. Mas se você entende que a Bíblia é para você,
É uma conclusão que você pode tomar. Pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, será isto: nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Mas está ali, estatuto perpétuo. Mas Jesus não veio. Peraí, Jesus veio confirmar. Porque o que é perpétuo, a gente tem que tomar muito cuidado. Bereshit, Gênesis 32, 32. Por isso os filhos de Israel, aí está ali, ó, 3,17, ó. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Quem foi esse? Um anjo. Tocou? Lembra que Israel brigou com o anjo? E aí, desde então, eles não comem essa parte. E pasme, você quer uma curiosidadezinha legal? Eles não comem filé mignon. O judeu não come filé mignon. Por quê? Porque o nervo passa por essa... E alguns judeus comem, mas porque ele tem um cuidado maior para retirar esse nervo, que passa muito próximo do filé mignon. E eu não sabia disso. Eu falei, gente, filé mignon. Filé mignon, meu filé mignon. Gente, é bonzinho demais, né? É bom comer um bom churrasco. Esse filé mignon de churrasco de filé mignon não tem gosto. Você sabia que picanha também não tinha gosto? Ela era uma carne jogada fora, aí era dado de presente para a churrascaria. A churrascaria começou a fazer um salgar e tudo depende da forma como você faz. E aí virou a moda que é hoje. Você de repente não sabia disso. Depois você pesquisa, é muito legal. Vamos continuar aqui, tem muito assunto. Agora, por que não se deve comer carne com leite? Vou fazer uma dessas. Se você quiser, eu faço um vídeo só para isso aqui, porque é muito mais do que você imagina. Mas vou te dar um spoiler aqui agora, bem rapidinho. Por que não se deve comer carne com leite? Vamos lá, só para você ver. Shemó, que é Êxodos 34, 26. As primeiras das primícias da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Gente, olha que forte. E farás, são brahotes, as bênçãos apropriadas sejam recitadas, que é Devarim 8, 10 e Deuteronômios, que é Deuteronômios, Devarim é Deuteronômios 8, 10. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, nosso Deus, pela boa terra que lhes deu. Por quê? O que tem a ver leite com carne? Você sabia que o judeu não tem cheeseburger? Carne com queijo, neva. A panela que se cozinha carne não se cozinha leite, não se ferve leite. Não faz nada com leite. São panelas separadas. Ah, mas isso é religiosidade. Gente, é um cuidado. É um cuidado. Tem um porquê? Tem, mas eu não vou falar aqui agora. Eu vou te falar o espiritual. Porque leite significa vida. Carne, você só come a carne depois da morte. Você não pode misturar a vida com a morte. Essa simbologia espiritual. Você não pode misturar o celestial, o celestial com o terreno. Tanto que um levita, um homem foi tocar na arca e foi fulminado. Por quê? Porque ele foi feito da terra, ele estava pisando na terra. E dizem alguns midrash que falam que o local que ele tocou ficou estéril de 144 quilômetros. O lugar que ele tocou. Por quê? Porque não pode misturar a honra de Deus com a honra do homem. O que é de Deus, e acabou e pronto. Não se mistura o celestial com o humano que vira profano. Essa foi forte. Toma, você levou até um susto agora. Não é forte? Gente, é fantástico. Então não misture leite com carne. Mas então eu não vou comer mais. Gente, eu como carne, um queijinho. Mas você come? Como, mas eu tô tentando me adaptar. Eu não misturo mais, eu evito estrogonofe, esse negócio, eu evito. Porque depois que você entende algo, você fica me sentindo meio culpado. Eu falei, poxa, perdi uma conexão. A Bíblia fala, assim como você pensa, assim é. Vem lá. Então a gente tem que entender isso. Vamos continuar. Quais são os animais caché? Eu tô querendo saber qual que é a relação com Jesus. Espera que você vai ver fenomenal. Vai criar Levíticos 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão,
dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e os cascos se divide em dois e ruminam que está aqui, entre os animais, esses comereis. Então, peraí, tem que ter a pata fendida e ruminar. A unha, né? Algumas tradições colocam como unha. Deste, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, então peraí, então Deus está falando, você não pode comer qual? O camelo, ele que rumina, mas não tem unhas. Você vai ficar impressionado com o que significa isso. Estes você será imundo. Então, eles não comem camelo. O camelo, ele rumina. O que é ruminar? Ruminar, ele come e depois volta a comida para eles mastigarem de novo. Aí você fala, nossa, que nojento. Espera aí que eu vou chegar lá. Levíticos 11:5. O coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Qual visão midrástica do casco fendido e de animais que ruminam? Tá preparado? Gente, eu digo que agora é o divisor de água. É o divisor de água. Está preparado para entender o que ninguém te explicou? Eu vou te dar uma explicação aqui de todos os lados e você vai tomar a sua própria decisão. E eu falo para você, não acredita em mim. Gladys, como assim? Você está falando? Porque eu quero que você seja um ruminante. Como assim? E que tenha uma pata fendida. Tem uma simbologia muito forte. Muito forte. Então, nesse exato momento, a gente vai começar sobre... Olha só que interessante. A gente vai começar sobre qual? Todos os animais que possuem os 2 sinais são herbívoros. Se ele tem a pata fendida e ele rumina, ele é herbívoro. Então ele não come carne. Aqui Deus está remetendo esses animais à sua criação divina, daqueles que foram escolhidos no céu e que até o momento de Noé não comiam carne. Uau, Gladys! Aqui é uma visão espiritual, é uma mensagem que Deus está te dando. E ele se alimentava de vegetais e algas. Então, se ele rumina, é porque ele come só ervas. Porque não tem nexo. Ele ruminar, se ele comia carne, ruminar, o ácido estomacal ia queimar toda a sua esôfago, todo o canal digestivo dele. Então, Deus é perfeito. E ao mesmo tempo com a pata fendida. E o que significa isso? Agora, você já viu aquela... Olha que interessante aqui que eu coloquei isso. A gente acha que uma frase é uma frase muito antiga judaica. Você é o que você come. Não é uma frase nutróloga. E eu achava que era. Não, eu falei, irmão. Tem muita coisa que as pessoas copiam e não dá honra. Aqui merece honra. Então, você é literalmente o que você come. E aí, significados espirituais sobre os animais que ruminam. Lembra que eu falei que você não pode acreditar no que eu estou dizendo? Você tem que ser um animal ruminante. Como assim? Você tem que ter o espírito de quem rumina. O que é um espírito de quem rumina, do escolhido de Deus? Isso aqui agora, ó. A palavra ruminar tem vários significados, mas vários significados, e está bem aqui para você ler e entender isso. Em relação aos animais ruminantes, significa regurgitar e mastigar novamente o alimento. Estou começando a entender, Gladys. Preparado agora para o mistério? E no sentido figurado, o que significa? Significa meditar, cogitar, planear, pensar exaustivamente em algum assunto. Você é do tipo que a pessoa te fala, você já vai acreditando? Sabe o que significa o ruminante?
O ruminante, ele ouve, come, só que ele fica pensando, fala, agora eu vou lá na palavra confirmar se é verdade. Se não for verdade, peraí, está confrontando. Alguma coisa aqui está tendenciosa. Não é o que Deus quis falar. Então, que você pegue o que eu estou falando e vá direto na palavra e confronte. Glácio, qual que é a melhor versão? Gente, a versão é aquela que você entende. A melhor versão é aquela que você compreende. Uma criança vai... Eu não posso dar uma Bíblia com uma visão muito grande, porque uma criança não vai entender. E ela vai achar que a Bíblia até ela é bruta, cheia de sangue. Por quê? Porque Davi... Imagina, se eu chego pra minha filha e mostro que Davi matava todo mundo, Josué, Saul, guerreiro, que matava 32 reis, matou todo mundo. E aí? É uma visão diferenciada. Então, o que significa você ser ruminante? A pessoa te falou algo, peraí, vou verificar se é verdadeiro. Se o que essa pessoa está falando é exagero, se ele está buscando honra para ele ou para Deus. E eu espero que você entenda que eu estou fazendo isso aqui para Deus. Para que quanto mais você entenda, mais conexão com ele você vai ter. Então vamos continuar. O exagero é um caminho perigoso que pode levar da ansiedade à preocupação excessiva e, por fim, à depressão. O que significa isso aqui, Glácio? Porque a pessoa que fica também exagerando na questão de regurgitar, que fica assim, não concordo, eu vou ver se é real. A pessoa começa a entrar no exagero. A pessoa que fica só analisando a vida dela, regurgitando a vida dela, Deus não se agrada de excesso. Tanto que ele pediu para que a circuncisão, porque o excesso atrapalha. A circuncisão é o quê? É Deus tirando o excesso. Deus não se agrada. Água, se você bebe muita água, você pode afogar. Todo excesso tem que ter, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Porque a falta te mata, o excesso te mata. Gente, fenomenal. Então a gente tem que tomar cuidado. E se a pessoa também só fica regurgitando, eu falo que tem coisas que é menos planejamento e mais fazejamento. Jesus, na sua grandiosidade, ele eram 5 pães e 2 peixinhos. Porque pão significa terreno, peixe é espiritual. E eu vou explicar. A palavra ictus é maravilhosa para você. Você vai falar assim, meu Deus do céu. Porque é uma palavra que você vai falar assim, meu Deus, tem um porquê. Então Deus estava falando, você tem que fazer 5 vezes mais e orar 2 vezes. 5 vezes mais você faz e 2 vezes você ora. Impressionante. Tem um porquê. Qual dos ruminantes? Qualidade dos ruminantes. Vamos lá? Qual é a qualidade dos ruminantes? São mais mansos. Você é uma pessoa mansa? Então você é uma pessoa que rumina. Porque pessoas... Olha que forte. Você sabia que tem estudos que falam que pessoas que param de comer um certo tipo de carne ficam mais tranquilos? Porque tem testosterona, testosterona, isso. Nada é por acaso, irmão. Nada é por acaso. Deus é perfeito em tudo. A alimentação muda a sua forma de agir. São mais sociáveis. São pessoas que sabem ser ouvidas. Tem hora que eu não sou nada disso. Tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, eu não sou... Ele já parou, eu falo assim, ixi, já perdi um ali, ó, não sou tão ruminante. Mas você pode melhorar. Cada um desses aqui, você não precisa ser tudo, mas você pode melhorar. Agem com mais cautela. Isso é um ruminante. Não são precipitados. Você conhece alguém precipitado? Não. Por quê? Eles são cautelosos. Olha o servo, ele vai beber água, ele é cauteloso, ele meio desconfiado. Você é do tipo desconfiado? Então, você tem um lado ruminante. Respeitam mais o seu próximo. São pessoas de bando. São mamíferos que cuidam um do outro. E quando um fala, quero mandar, quando o ruminante quer não ser um ruminante que quer mandar no mundo, ele é abatido. Porque quando ele sai do grupo, ele é abatido. Possuem menos qualidades negativas a serem consumidos. Então, por isso que Deus permite. Animais que matam seus pais, que comem seres ainda vivos, esses animais são proibidos por Deus.
para que você não pegue a essência desse animal. E literalmente é isso Deus falando. Assim como as aves. Tem aves de rapina que não pode. Tem aves que são dóceis, mas por comerem seus próprios filhotes, Deus não permite. Forte, né? Tem um porquê. Porque a alma está no sangue. Está lá no texto anterior. Significado espiritual, significados, aí espirituais aqui, significados, não vou corrigir isso aqui, tá aqui já na batata, que não tem como corrigir. Sobre a pata fendida. Agora a pata vai feder. A pata do porco. Vamos lá? Os animais que possuem a pata fendida possuem dois lados bem definidos. São pessoas equilibradas, generosas e bondosas. Quando possui a outra qualidade de serem ruminantes. Então, se a pessoa já é ruminante, o animal é ruminante e ao mesmo tempo tem a pata fendida, ele é equilibrado, porque ele sabe onde ele está. A ovelha, ela sabe onde ela está. Ela toma conta. Ela sabe quem é seu pastor. Tem alguns bodes, mas mesmo assim sabe quem são. São generosos, são bondosos, vivem em grupo. Pessoas flexíveis são aquelas que conseguem se adaptar a diferentes situações, ambientes ou atividades. Podem ser caracterizadas por, tá preparado? Aceitar opiniões e pensamentos de outras pessoas. Então, peraí, você pode ter uma pessoa de pata fendada que regurgita. Isso aqui é a simbologia. É o crente com a alma dos animais escolhidos, que aceita opiniões e pensamentos de outras pessoas. Tem vezes que eu não sou assim. Por exemplo, lidar com imprevistos e novidades de forma criativa. Você é do tipo que quando tem uma novidade, algum imprevisto, você sabe agir? Não ter medo de controvérsias e aceitar críticas. Você aceita críticas? Não é fácil, mas será que você sabe aceitar? Ser inconformista e não obedecer regras quando não encontra um sentido lógico. Então, você é inconformista e obedecer regras quando não encontra um sentido lógico. Se a pessoa falar, você tem que fazer isso, peraí, tem que ter um porquê. Lembra do regurgitar? Você vai entender se aquilo que a pessoa está falando é correto. Não, a pessoa está fugindo do princípio de Deus. Então, peraí. Lembra que aonde está isso na Bíblia? No momento que o faraó mandou as mulheres matar as crianças. As parteiras não mataram. Por quê? Elas viram que não estava na conformidade com os desejos de Deus. Matar criança? Não vou fazer isso. Mesmo que eu pague com a própria vida. E aí Deus foi lá e ainda honrou essas grandes mulheres. Ser contra preconceito e discriminação. Então, se você é uma pessoa que não gosta que alguém discrimine outra pessoa, ou pela cor, ou pelo sexo, ou por outra coisa, gente, isso é um talento de quem é um escolhido de Deus, que tem os dois sinais. Ser bem-humorado. Você é uma pessoa bem-humorada? Ou rixosa, iracuda, todo? Por que você está sendo sério? Porque você tem que falar a palavra de Deus sério. Gente, eu falo da forma que eu gostaria de ouvir. Eu gostaria, eu sei que várias pessoas deixaram de ser amadas porque a pessoa era tão rixosa. Eu prefiro quem confessa pecado a quem vomita a santidade. Eu prefiro que a pessoa seja ela. Sem máscara. Tira a máscara. Aqui, ó, a pessoa, ela sabe ser o que ela é, mesmo com as críticas. Mesmo com as críticas. Ser livre e buscarem se atualizar. Você é uma pessoa que se atualiza? Ou você é uma pessoa que, não, eu vou ficar aqui na minha. Então, não ter medo de mudanças que venham para somar aos seus sonhos e objetivos. Então, aqui você tem que entender. Se você tem uma pata fendida, significa isso. Pata fendida significa que muitas vezes você não consegue andar em alguns lugares. Mas você começa a pensar antes de andar naqueles lugares. A pata fendida se afunda em qualquer lugar. Se ele for na areia, ele afunda. Ele afunda, diferente da pata do camelo. Saber onde vai pisar. Você tem que pisar aonde Deus fala que
Você tem que saber onde pisar. E aqui tem tudo a ver com o fruto do Espírito. Nada, um porco não consegue ter quase nada disso aqui. Então o fruto do Espírito é o Novo Testamento mostrando as duas escolhas. Gente, não. Os frutos do Espírito é Deus mostrando como é os animais que ele escolheu. Que ruminam, não acreditam em qualquer palavra. O que é um crente que não rumina? É o crente que ouve uma palavra e fala assim, é isso aí mesmo, e aí vira uma verdade absoluta, e ele nunca vai confrontar lendo a palavra. É a pessoa que só acredita no que ouve, e não no que... Ele não tem tempo para ler a Bíblia. Não, eu acredito no pastor. Não, vai ler a Bíblia. Ele é um manual, você nunca leu o seu manual de vida. A Bíblia é um manual de vida. É o seu manual. Se um celular tem um manual e quebra, você tem mais valor que um celular. E aonde está esse manual? Na palavra de Deus. E aqui Deus consegue, olha que interessante, vê se não tem tudo a ver. Frutos do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Primeiro você vai ver lá, primeiro o amor, ágape, amor fraterno de irmão. Segundo, alegria. Você é uma pessoa alegre? Tem satisfação em viver? Nossa, eu estou triste. Momentâneo, mas tem amor? Terceiro, você tem paz? É o estado de tranquilidade? Longanimidade. Você vai ver os animais são os que mais sobrevivem. A tartaruga é herbívora, só que ela não está na escolha, claro, mas ela é herbívora. Dura 200 anos. São animais que têm uma longevidade maior, os herbívoros. Ou não, porque tem os carnívoros. Se não fossem os carnívoros, eles viveriam mais do que os carnívoros. Paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança e clemência. Você é esse tipo? Olha, benignidade, bondade moral, integridade. Você é íntegro? Sexto, bondade, integridade. Novamente, que um é benignidade e outro é bondade. Tem diferença, Gladys? Tem. Um é ser bom e outro um ser benigno e o outro ser bonigno. Bondade. Fidelidade. Você tem convicção de fé? Você tem que ser fiel a Deus em primeiro lugar. Oitavo, mansidão, gentileza, bondade e humildade. Nono, domínio próprio, autocontrole, virtude de alguém que domina seus desejos e paixões, apetites sexuais. O que significa isso, Gladys? Uma pessoa que não tem esses sinais, ele está sempre aonde? Fora desse parâmetro. E agora vamos. Agora tá preparado? Camelo. Rumina, mas não tem um casco defendido. O que tem a ver o camelo? Preparado agora, preparado, gente. Olha aí, ó. Olha o que o camelo é. O camelo tem várias adaptações que lhe permitem sobreviver em ambientes extremos. Aí tá o extremos aqui errado. Como? Vamos lá? Narinas que se fecham para evitar a entrada de areia. Aqui tem um punhado de coisa. Não vou pregar isso aqui agora. Cílios longos e sobrancelhas espessas que protegem os olhos. Patas largas que evitam que afunde na areia. Lembra? Ele anda em qualquer lugar. O camelo anda em qualquer lugar. Tem crente que anda em qualquer lugar falando, não me toca, eu posso entrar aqui, não vou me afundar. Couro espesso e resistente que protege do calor e do frio. Então, posso ir para qualquer lugar, até no inferno que é quente que não vai acontecer nada. Cuidado, hein? Baixa taxa de transpiração. Então ele não transpira. Imagina, um animal que não tem CC. Meu Deus. Capacidade de tolerar um aumento de temperatura interna de cerca de 6 graus antes de começar a transpirar. Gente, esse aqui é o sonho de todo homem e toda mulher. O que é uma pessoa que se adapta facilmente? Aí a gente tem que entender. Tem problema, Gladys? A sociedade fala, não, isso é perfeito. Ouça isso aqui. Isso aqui é o que hoje que se fala. Olha como que você foi manipulado. Cuidado. Isso aqui é importante. Onde você pode ter isso? Nas escolas, faculdades e até igrejas. Qualquer ambiente que você ouve alguém, as pessoas vão usar isso contra você, não a favor de você. E muitas vezes em benefício próprio. Ou não. Tem pessoas de muito bom coração. Então, a adaptabilidade pode ser definida
como a capacidade de se adaptar a novas situações, circunstâncias e necessidades. Olha que lindo! A pessoa que desenvolve esse tipo de habilidade consegue viver sem tantos prejuízos emocionais, sob condições distintas daquelas às quais sempre esteve acostumado. Uau, perfeito! Será? Será que é perfeito? Vamos agora. Transtorno de adaptação. Aí, se você não é uma pessoa que você tem opinião própria, peraí, você tem um problema. Você quer fazer o que você quer? Opa! Você não acredita no que eu digo? Eu sou o que mando aqui, acabou e pronto. Olha, opa! O problema de pessoas que têm dificuldade em se adaptar a mudanças ou eventos estressantes pode ser um transtorno de adaptação, também conhecido como transtorno de ajustamento, TA. Problema, vamos lá? O que é um espírito de camelo? É o que a sociedade quer que você seja. A sociedade hoje quer que você tenha um espírito de camelo. Quem se adapta facilmente a tudo pode se acostumar até mesmo a situações que não são boas para si, como a injustiça ou a falta de respeito. Você vive num ambiente de transtorno emocional? Cuidado, você pode ter o espírito de camelo. Passa esse vídeo para alguém que você conhece que tá assim, gente, lá no vídeo, em 46 minutos, tem uma coisa aqui que é uma lapada em você. Aí o que é? Vai lá, assiste, eu quero que você pegue lá 46 minutos. Você tá num ambiente preso, você sente vontade, aquela vontade assim, gente, então, tem alguma coisa faltando? Já viu que tem alguma coisa faltando? Você fala assim, você se sente sufocado, você fala assim, cara, eu tô numa relação sufocante. Eu tô num ambiente sufocante. Seja igreja, seja trabalho, seja escola, seja onde for. Tem ambientes que fazem você sentir o quê? Um camelo. Tem um espírito de camelo. E aí você até regurgita. Só que você engole de volta. Você não analisa. Por quê? Porque as suas patas são grandes e você se adapta a qualquer ambiente e você fica sobre as suas próprias patas. Porque você fala assim, eu dou conta de me manter aqui, eu não vou me afundar. Cuidado. Espírito de camelo. Eu me adapto em qualquer lugar. Eu sou um camaleão emocional. Até quando? Até quando? Mas é porque ele me bate, mas não tem problema. Eu sou culpada. Até quando, irmã? Eu tô num casamento que minha mulher tem ciúme de mim. Peraí, até quando? Peraí. Eu aprendi uma coisa, que quem tem ciúme tem capacidade de trair. Você não pode ter medo de algo que você nunca fez, ou passou, ou é uma pessoa que foi afugentada, ou que já foi enganada, foi traída. A gente tem que entender esse povo. Esse tipo de pessoa. De repente eu tô falando pra você que já foi enganado. Não tenha uma alma de camelo. Não tenha uma alma de camelo. Nem o espírito de camelo. Olha que forte. É como se a pessoa perdesse a própria identidade e se deixasse moldar por qualquer circunstância. Ter uma opinião própria e saber o que é certo e errado é fundamental para mantermos nossa essência e não nos deixarmos levar por qualquer coisa. Pensa nisso. Isso aqui, de repente, é para você que está num ambiente, assim, sem alegria, que você se sente forçado a tudo. É no trabalho, é num relacionamento, é até na igreja, gente. Eu já vi pessoas que passaram por isso. Por quê? Porque tá pesado, tudo nas minhas costas. Gente, quer uma frase forte? Olha que frase forte. Quem engole sapo todo dia, um dia vai vomitar escorpião. Quem engole sapo todos os dias, um dia vai vomitar escorpião. E aí você vai jogar o veneno para todo lado. Cuidado. Aprenda. E eu vou te mostrar aqui algumas outras coisas que vão te deixar assim chocado. E eu nem cheguei ainda no assunto principal, que tem a relação de Jesus Cristo, que você vai ficar impressionado. Mendigo, não seja, aí aqui tá logo em seguida, não seja um mendigo emocional. Qual que é o mal? As pessoas que têm o espírito de camelo são mendigos espirituais. Você me ama, você gosta de mim. Por que você não me ligou? Por que você... Para. Aprenda que você é muito importante. Que você é especial. Você tem coisas que outras pessoas não têm. O dia que você se posicionar, pessoal, quem não se ama não merece ser amado por ninguém.
Quem não, eu vou até botar aqui, ó, quem não se ama não merece ser amado por ninguém. Tá na hora de você ser amado. Como? Amai teu próximo como a ti mesmo. O maior egoísmo emocional é quando você quer amar a outra pessoa mais do que a si mesmo. A Bíblia fala que é chamado exasamar o grego, que é o primeiro por último e o último primeiro. Amai teu próximo está em primeiro lugar. Isso é um estudo filosófico muito perdido que poucas pessoas sabem. Eu li isso aí num livro muito antigo. Que até hoje não sei onde eu estou atrás desse livro. Mas eu achei inteligentíssimo. Por quê? Deus colocou Jesus na sua infinita majestade, sabedoria e conhecimento e falou: amai teu próximo como a ti mesmo. Peraí, mas se você não se ama, como que você vai amar o próximo primeiro? Ele botou amai teu próximo primeiro e o próximo por último. Então, o que Deus está falando? Se ame. Se você não se amar, você não merece ser amado. Forte, hein? Muito forte. Eu não queria falar isso, mas alguém tem que te falar, né? Você tá aqui. O grande perigo. Quem se adapta facilmente a tudo, se adapta facilmente também à escravidão, ao pecado, às coisas boas do mundo, e acaba perdendo a sua identidade. É mais fácil controlar uma pessoa que se adapta do que um questionador. Você sabia disso? Ninguém gosta de um questionador. De quem, olha, peraí, a Bíblia tá errada. Pergunta. Gente, eu já fiz uma vez num lugar, a pessoa não soube me responder, ficou enrolando. Eu falei, cara, você não sabe responder. É mais bonito você falar, eu não sei. Não, mas é porque... Não, é porque... Para de ser... querer agradar os outros. Não sei. Fala que não sabe. É bonito. Eu também tive esse problema. Eu já fui camelão. Não com 2 cocas, mas com várias cocas. Em sua maioria não possui uma pisadura firme na base, que é a palavra de Deus. Então, é mais fácil controlar uma pessoa que se adapta. Porque qualquer adaptação é a pessoa que quer agradar todo mundo. 10 características de uma pessoa com espírito de camelo. Algumas coisas aqui, todos nós já passamos por isso. Porque é uma adaptação porque você quer ser aceito nos ambientes. Isso é comum e até louvável. Mas será que pode quebrar os seus princípios? Não quebre os seus princípios. Vamos lá, primeira, alta necessidade de aprovação. Você é camelo. Já tive isso aí, ó. Ai, porque as pessoas não gostam de mim, não estão gostando de mim. Não tô nem aí. Eu tenho que agradar a Deus. Glass, você me perguntou aqui para que o pessoal acha só do que você está falando. Gente, eu tenho que perguntar para ele. Lógico que você é um termômetro. Lógico que se eu estou ferindo e aferindo alguma coisa que possa te agredir, eu peço perdão. Porque eu não tenho esse direito. Mas aqui, a minha necessidade de aprovação não é em relação a quem me ouve. Já teve pessoas que falaram, eu não concordo com você. Eu falei, é um direito que você tem, amado. Não concordo do jeito que você é alegre. Gente, porque eu gosto de ser alegre. E se você andar comigo, você vai ver que todo lugar que eu vou, eu tenho que ser luz. Eu não tenho trevas. Não consigo ver demônio em lugar nenhum, porque eu sou luz. Porque quando a luz chega, a sombra apaga. Acaba a luz. Ou deixa a sombra mais marcante ainda. Nos lugares que estão escondidos. Segundo, baixa autoestima. Ninguém gosta de mim. Porque eu tô passando por necessidade. Só vive reclamando. Medo de conflitos. Eu não gosto de briga. Nossa, eu não gosto de briga. Dou uma boiada pra não entrar numa briga, mas eu dou uma vaca pra não entrar na briga, mas dou uma boiada pra não sair dela. Então tá. A pessoa fez algo que você não gosta? Não gostei. Chegue e fale pra pessoa. É bonito. Essa pessoa vai olhar pra você com limite. Eu tive uma discípula que foi trabalhar numa empresa e o patrão dela tinha mania de bater na bunda das mulheres tudinho. Aí ela era crente e falou assim, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Se você está acostumado a fazer isso com essas mulheres, eu sou uma mulher de Deus. E amanhã eu não vou vir trabalhar. Esse cara ficou desesperado. Era advogado, contratou ela, demitiu todo mundo, falou, você é mulher de Deus. E ainda quis casar com ela. Falou, nunca vi uma mulher igual você. Falou assim, eu não me casaria com o senhor. Porque o senhor não foi homem de Deus. Não, mas me perdoe. Não e não. E não. Quase falei o nome dela. Mulher de Deus, casada com homem de Deus. Quase falei o nome dele, que eu gosto dele pra caramba. Quase falei o que ele faz, aí todo mundo ia descobrir.
Dificuldade em dizer não. Tá aqui, ó. Não gostou? Diga não. Ah, você pode fazer isso pra mim? Posso, não hoje. Aí é técnica de venda. Você tem que ser honesto, porque senão você perde. Hoje não. Posso fazer tal dia? Aí ela, por quê? Porque, ó, porque eu tô com uma cliente e eu não posso. O senhor não gostaria que eu desmarcasse com algo que eu me agendei com o senhor. Verdade. Então pode fazer meu serviço. São as pessoas que mais ganham. Foco excessivo nas emoções. Ai, porque eu tô me sentindo. Ai, porque eu senti. Porque eu senti. Para. Ai, porque eu senti isso, eu senti aquilo, eu senti um vento. Para. Ai, porque eu tô sentindo no coração. Para de profetizar coisas negativas. Tô sentindo que alguém vai morrer, alguém vai morrer. Aí a pessoa morre não porque pro seu sentimento, é porque você profetizou. Lembra que a palavra movimenta a montanha. E você acabou de destruir uma montanha. Matar uma montanha. Sexto, pensamento dependente. Ai, porque eu só vou fazer se meu marido fizer. Não que você tem sim, não. Não faça nada sem falar com seu marido no sentido que algo escuso, alguma coisa assim, muito que possa, que infringe algum princípio. Não. Mas assim, se é algo que você permite que seu filho, você permitir seu filho fazer, isso é pra você. Exemplo, você vai dar um cigarro pro seu filho? Não. Então você não vai fumar. Simples assim. O dependência também, tem as dependências emocionais também. Eu tenho que entender. A minha mãe por muito tempo foi assim. Porque meu pai era aquele tempo machista. A gente sabe que ainda tem essa condição machista. Ah, tem que ter um respeito. Não, peraí. Ah, você não pode trabalhar porque você vai ganhar mais do que eu. Opa, cuidado. Por que não? Por que não? Insegurança. Ai, porque se acontecer alguma coisa, eu perder o emprego. Aí se acontecer alguma coisa, aí ele pode... Não, vê o que Deus quer. Perfeccionismo. Gente, isso aqui acaba com a pessoa. A pessoa muito perfeccionista tem esse detalhe. Ela quer ser, eu quero ser melhor do que... Por que é o perfeccionista? Para que ele quer ser melhor do que todo mundo, ele quer falar, tem que ser melhor do que todo mundo. Eu tive um discípulo perfeccionista. Ele falou, pastor, como é que cura um perfeccionista? Concorde com ele. Como assim? Pastor, não ficou bom. Concordo, poderia ter ficado melhor. Ô, pastor, você não gostou? Eu falei, não, tô concordando com você. Quer curar o perfeccionista? Concorde com ele. E aí, depois ele vai analisar. Eu sou um pouco, eu já tive, e sou um pouco perfeccionista. Você pode ver, porque eu gosto de fazer as coisas pro melhor para Deus. Ah, então eu não posso, eu não quero ser perfeito, vou fazer de qualquer jeito. Não. Perfeccionismo, de certa forma, doentio, é aquele que não ficou bom, vou fazer de novo. Ah, não ficou bom, vou fazer de novo. Ah, não, enquanto não ficar perfeito, eu não vou fazer. Você nunca vai sair do lugar. Você tem que, uma hora. O perfeccionista não sabe, nunca vai poder. Uma criança perfeccionista nunca daria o primeiro passo. Forte, nunca daria o primeiro passo. Nono, necessidade de controle. Então, quando ele começa a sentir que ele é alguém, ele tem que sentir controle. A pessoa tem que fazer tudo que eu quero. Opa, cuidado. Alma de camelo. Falta de assertividade. A dificuldade em expressar suas próprias opiniões. Não seja essa pessoa. Fale. A minha filha, meu Deus do céu. Ela tem opinião até demais. Ela, meu Deus do céu. Por quê? Porque a gente treinou ela pra... Como é que você... Quer uma coisa muito interessante? A minha filha é considerada líder da sala. Por quê? Porque eu nunca cheguei pra ela. Nunca. É uma coisa que você também pode pagar. É um preço um pouco alto. Por quê? Nunca, quando a gente estava com dois adultos, minha filha falava, não fale quando dois adultos falarem. Cuidado. Entra na alma. Os piores líderes já ouviram essa frase. Os piores palestrantes já ouviram essa frase. Porque ele vai falar onde tem mais de duas pessoas, ele vai falar, meu pai, tá lá no cérebro dele, lá dentro, lá da hipófise, dentro do cérebro, onde, na célula neural que ninguém consegue identificar, tá lá. Meu pai falou que eu não posso falar quando duas pessoas estiverem falando. E aí você vê duas pessoas falando, você fica mudo. Então, minha filha, a gente nunca falou essa frase. Então eu falei, filha, espere o seu momento, quando você tiver duas pessoas falando, espere o seu momento de falar. Nunca ultrapasse. Pra quê, irmão? A bichinha fala, menino, é um papagaiozinho humano.
e fala bonito. Por quê? Porque ela está sendo treinada para ser líder. Ela não foi afugentada emocionalmente. Ela não é um camelo que se adapta. Ela fala e ela vai lá e fala assim, ó, não concordo. E ainda entra com as ideias dela. Por quê? Porque é um fator primordial de uma liderança. Que ela vai falar, pai, por que não é certo? Por que é certo? Por que você fez isso? Por que mamãe fez isso? Porque, não podia fazer isso, hein? Eu falei, ixi, gente, por que eu fui treinar, meu filho? Você é pai, você sabe o que eu tô falando. Você fala assim, meu Deus do céu. É uma criação perfeita, mas tá me deixando em crise. Eu nunca fiz isso. Porque meu pai fez isso. Então, a tendência é a gente melhorar, sempre na perspectiva de que nossos filhos sejam melhores que nós. Vamos agora. Coelho. E aqui vai ser bem ramo. Rumina, mas não tem casco definido. O coelho, a patinha dele é pequenininha. Ele nunca fica, ele só vive correndo, fugindo. Então ele não, o coelho aqui e assim como a lebre, são pessoas inconsequentes. Eles até regurgitam, mas aí qualquer coisinha ele corre. Não consegue parar em lugar nenhum. É um fugitivo. São pessoas que não conseguem ter relacionamento fixo, são pessoas que sempre estão fugindo, é sempre o rapidinho, é igual o coelho. Então são pessoas dinâmicas e que têm vários filhos em vários lugares, mas muitas vezes não cria uma ramificação familiar. Isso é muito forte. Por isso que não se come, principalmente a lebre. Agora vem o porco. O porco tem o casco fendido, mas não rumina. Gladson, o que significa isso aqui? Olha aqui o que eu vou te falar. Olha aqui que é Esave, que é Esaú, irmão de Jacó, é chamado de porco pelos judeus. Gladson, forte, hein? Algumas denominações rabínicas, alguns sábios, chamam ele de porco. Por quê? Pois quando o porco se deita, olha que forte, ele mostra as patas fendidas, mostrando que possui um sinal divino de caché, mas o seu interior estava cheio de más condutas. É uma pessoa que aparentemente, o porco, aparentemente, ele é um animal caché, porque visivelmente ele é caché, mas ninguém vê ele ruminando. O porco é o tipo de animal que come e já engole. O que eu vou te falar aqui agora é assim, é muito cuidado. Não são todos, mas algumas linhas eruditas, principalmente ortodoxas, muito pesadas, comparam o cristão ao porco. Por que, Gladson? Ao porco? Porque o porco, tudo que ele vê, ouve, ou que está perto dele, ele come. Ele não regurgita. Ele não vai na Bíblia. A igreja, por muito tempo, a igreja católica fez isso. Você está criticando? Longe de mim criticar. Mas por muito tempo, você não tinha acesso às escrituras. Era somente o que ele falava. Espírito de porco. E tudo que falava, entrava e a pessoa ficava ouvindo e acreditando nisso. E elas não tinham como ir lá e regurgitar, porque elas não tinham acesso. Não tinham acesso. Muitas pessoas falam, cuidado, que o estudo pode te perverter, te tirar da palavra. Muito cuidado com isso. Porque o conhecimento pode te tirar o espírito, pode se afastar de você. Peraí. Quando você entende isso, a palavra edifica e o conhecimento pode se distanciar. Tem isso no Novo Testamento. Muito cuidado. Por muito tempo, a Igreja Católica usou essa falácia para que você não entenda. Muitas vezes que eu estou te ensinando aqui agora, você nunca aprenderia em lugar nenhum. Porque ninguém quer te ensinar. Porque o que eu estou te falando, vá na Bíblia, vá e aprenda. Aqui, o porco é o animal que tudo que come, ele engole e ele digere. Come tudo. O porco vive de aparência. O porco fora parece santo, mas por dentro um sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado, Gladys? É um sepulcro que você pintava de cal para ficar branco, bonito. Só que lá dentro tinha um morto, cheio de verme. Isso é um sepulcro caiado. Forte, né? Alguns dizem que essas são as leis de Moisés. Mas você sabia que quando foi colocado, Moisés colocou o porco, ele assumiu uma responsabilidade muito grande?
Por quê? Porque ele colocou uma verdade. Primeiro, por que não é uma lei de Moisés? Porque Moisés nunca, mesmo com todo o seu conhecimento, saberia que um porco, todos os porcos da família, javali, todos os porcos, nenhum deles rumina com a pata fendada. Gente, como que Moisés falaria e colocaria em xeque? Imagina, se você descobrisse um animal diferente do porco que tem a pata fendida e não rumina, que é o porco, o que você ia... Gente, é um risco muito grande. E Deus falou, pode escrever aí, porque eu sou o criador de tudo. Nunca ninguém vai poder escrever algo contrário ao que eu estou dizendo, porque eu conheço tudo. É como tem uma história que Moisés falou, Senhor, aí Deus fala assim para Moisés, Moisés, sobe no monte. Falei, Moisés, Senhor, o monte é muito alto. Eu sei, fui eu que criei. Mas, Senhor, eu tenho 99 anos. Eu sei, fui eu que te criei. Assim, é a história do porco. Forte, né? Porém, como Moisés iria saber que não existiria em todo mundo animais que não possuíssem os dois sinais? Não existe nenhum animal ruminante com casco fendido no mundo que seja carnívoro. Todo ruminante é herbívoro. Então, não existe nenhum animal ruminante com casco fendido no mundo que seja carnívoro. Deus é perfeito demais. Qual é a relação agora, vem? Preparado. Eu tô quase para deixar na parte 2. Será que eu coloco parte 2 aqui ou eu te explico isso aqui? Porque é muito forte. Porque aqui a gente tá dando 1 hora e 6 minutos. Eu vou colocar isso aqui na parte 2, porque agora vem a resposta. Porque aqui, ó, eu te expliquei, comecei a parte 1 e vou finalizar aqui agora que a gente vai pra parte 2. Qual é a relação de Jesus Cristo e os animais de casco fendido, Glass? E rumino. Peraí, você fez tudo isso aqui. Eu expliquei tudo que é a questão do ruminante e do do ruminante e da pata fendida. Qual que é a relação? Então, aqui, mas eu vou entrar nisso aqui no próximo. Porque já tem 1 hora aqui, mas é 1 hora muito preciosa. O que significa ser uma pessoa ruminante aqui? Ruminar é o quê? Quando alguém te falar alguma coisa, você fala, peraí. Você ouve com sabedoria. Lembra do herbívoro? Não seja um ruminante carnívoro. Não concordo com isso, não sei o que. Você é carnívoro. Peraí. Não seja porco. O ruminante tem a patinha fendida, porque ele coloca a patinha, ele não acredita, porque a pata dele, por ser fendida, se ele colocar na areia, ele vai afundar. Então ele tem que colocar a pata dele em lugares firmes. Uau! Então, peraí, tá fendido, dividido, significa o quê? Equilíbrio. Significa que ele é tanto pela direita e esquerda, desde que esteja em princípio com Deus. Então, ele tem a patinha. Então, ele tem equilíbrio. E se o que a pessoa falar não for verdade, ele fala, peraí, eu tô na minha dúvida. E ele duvida de tudo. Então, o que ele faz? A comida volta e ele regurgita, come de novo. E tem casos que é mais de uma vez o ruminar. Aí você fala assim, então eu posso pegar um mesmo estudo e ver ele de várias formas? Sim. Sim, não tem problema. Aí você fala assim, agora eu tô entendendo. E a pata fendida é o quê? O porco tem a pata fendida, ele é equilibrado? Não. Porque ele come em qualquer lugar, ele vai em qualquer lugar, ele vai na sujeira, ele vai tudo. O porco, ele tem o problema de quê? De que ele vai em qualquer lugar, come qualquer coisa, come até a própria... Já tem caso de porco que come o seu próprio carne, que come carne. Então, por que por muito tempo algumas linhas judaicas chamavam outras religiões de porco? Porque eles ouviam a palavra e essas pessoas ouviam, acreditavam na verdade plena, desconsiderando a palavra de Deus. Não seja um crente. Não seja um crente porco. Seja um crente que rumine e tenha a pata dividida. Seja equilibrado, seja maleável. E se tiver em comum acordo, eu falei, concordo. Pasmem. Como sou pastor, não acredite na minha palavra plena.
Vá lá nos estudos e verifique se o que eu estou falando é real. Deus, ele quer que você aprenda a ter total domínio, total dependência dele, não de homens, não de seres criados por ele. E quando você começa a entender, você deixa de ser porco, ter o espírito de porco, que aqui agora você começa a entender por que os demônios pediram para a piada de porcos. Porque eles não queriam, eles sabiam, eles não queriam deixar esse mundo. E tem uma mistificação muito mais forte que essa, que ninguém te explicou. E que você possa aprender a ruminar. Ouviu algo? Até o que eu estou falando? Discorde. Coloque aqui a sua opinião, que se alguma coisa que foi dita aqui te impactou. Que você, por exemplo, tem muitas coisas aqui que eu sentia que eu tinha espírito de porco. Mas que a partir de hoje, sabendo disso, você vai ter uma transformação. Você não vai ouvir qualquer coisa. Ah, eu estou num ambiente que estou sendo mal amado. Cuidado também. Eu tive uma discípula que falou assim, pastor, uma senhora muito amada. Pastor, eis que Satanás está me perseguindo. Fala, irmã. Para finalizar, porque a gente vai para a parte 2. Pastor, mas é o mundo. Perseguição. Eu falei, o que foi, irmã? Lá no meu trabalho, mais de 10 pessoas. Todas as 10 pararam para me perseguir. Eu falei, irmã, tem um detalhe. Ela falou, o quê? Pastor, o que você tem para me dizer? Eu falei, o que eu posso te dizer pode não te agradar. Mas você está preparado? Ela, pode falar, pastor. Pode falar que eu tô aqui. Deus vai te usar. Eu falei, existe na matemática algo chamado denominador comum. Se você está em um ambiente onde 10 pessoas não gostam de você, o problema não está nas 10. Eita, pastor. Então o problema é meu? Eu falei, não seja um crente repelente. Eu acredito. Você acha que se Jesus estivesse no seu trabalho, ele conquistaria mais pessoas? Eu acho que sim, porque Jesus é. E de quem temos que ser imitadores? Eita, pastor! Eu falei, então, toda vez que você vai tomar uma decisão, se pergunte, o que Jesus faria? O que Deus Pai gostaria que eu fizesse nesse momento? Qual é qual que é a minha vontade humana? Eu ia gostar que alguém fizesse a minha vontade humana contra mim? Não. Então, vou fazer a vontade de Deus. É assim que funciona. E assim você vai vivendo. Você vai ter uma adaptação e, ao mesmo tempo, você vai ruminar, você vai aferir, calcular, mensurar e menos magoar. Porque as pessoas que são precipitadas, são as pessoas que mais magoam. São pessoas com espírito de porco. Eu falo o que tá na minha cabeça. Espírito de porco. Porque não tá nem aí com a outra parte. Elas não ruminam. Elas vomitam. E a Bíblia fala o que acontece com o vômito. Lá tem isso na Bíblia? Tem. Porque Deus vomita. Melhor vomitar. Será vomitado para fora. Cuidado com isso. Então, vamos preparar agora, porque a próxima agora, que eu vou... A parte 2, porque não deu para falar aqui, porque eu expliquei tudo o que é ruminar, e de uma explicação que você nunca viu na sua vida, tá aqui, ó. Qual é a relação entre Jesus Cristo e os animais de casco fendido que ruminam? Parte 2. Cara, prepara que a parte 2 é... Meu Deus! Se a parte 1 foi nesse nível, foi um trampolim para você chegar lá. Você nunca viu estudo tão completo. E ainda vai ter aos porcos, porque os demônios no porco. Você vai entender tudo sobre porco. Você vai falar assim, meu Deus, já tive espírito de porco. Então, até a próxima e me fale se você gostou. Coloca aqui e vamos pro próximo. Tadá!